Salve, salve caros amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Peço que você possa deixar o seu like e também o seu comentário, isso ajuda demais no crescimento do canal. Se estiver disponível para você a opção de hypar esse vídeo, eu peço que você possa dar o seu hype para ajudar no crescimento aqui do meu trabalho. Se você quiser também ajudar de uma forma financeira, a chave do Pix está aqui na descrição desse vídeo. Você pode ajudar com o valor que você quiser e quantas vezes você quiser. Eu fico muito grato por todas aquelas pessoas que têm ajudado, colaborado com o crescimento do canal. Sem mais delongas, vamos para os relatos de hoje. Olá, gente. Deixa eu me apresentar primeiro. O meu nome é Jair Rodrigues. Eu moro em um bairro chamado Éden há uns 15 anos. Nasci e me criei aqui mesmo, em 1972. Essa história que vou contar não é sobre mim. É sobre meu tio Zé Carlos, irmão da minha mãe, e aconteceu lá nos anos de 1994. O tio Zé era um sujeito meio sem paradeiro, desses que não gosta de ficar muito tempo em um lugar só. Ele tinha trabalhado em tudo que é tipo de serviço. Foi motorista de caminhão, cobrador de ônibus, vigia noturno, garçom, e nunca durava muito em um emprego. A minha mãe dizia que era porque ele não aguentava patrão pegando no pé dele. E como ele era meio solteirão, não tinha família para sustentar, ele vivia mudando. Nessa época que vou contar, lá em 1994, o tio Zé tinha conseguido um emprego de caseiro em uma fazenda grande, que ficava perto de Itapetininga, a uns 60 quilômetros daqui de Sorocaba. Era uma propriedade bem grande. Tinha criação de gado, leiteiro, plantação de milho, um pouco de café na encosta. O dono era um tal de seu Herculano, um velhinho que morava em São Paulo e só aparecia de vez em quando. O tio Zé gostou desse trabalho porque ele ficava solto lá, sem ninguém pegando no pé dele. Ele só precisava cuidar da casa-sede quando o patrão não estava, ajudava com o gado e fazia uns servicinhos gerais. A fazenda tinha uns 4 ou 5 peões, que cuidava da parte pesada. O gerente, que era seu Caio, e mais o tio Zé, que era o caseiro. O caos que o tio Zé contou, e que deixou todo mundo arrepiado, aconteceu em uma quinta-feira de lua cheia, em maio ou junho, porque estava começando o frio. Dia de São Marcos, ele falou, mas eu não me lembro bem quando é no calendário. Agora, eu vou contar com as próprias palavras dele o que aconteceu naquela noite que deixou ele arrepiado e muito assustado. Você sabe que lá na fazenda eu tinha que fazer a ronda de tardezinha. Tenho que recolher o gado que fica nos pastos mais longe. Nesse dia, quinta passada, eu tinha ido sozinho porque o Nelsinho, um dos peões, que sempre ia comigo, estava com uma dor de cabeça brava. Saí depois das 5 horas da tarde, quando o sol estava querendo se pôr. A gente tem uma égua lá, que o nome dela é Mimosa, que é mansa como um cachorro. Peguei ela e fui lá para o pasto do fundo, aquele que fica perto da divisa com a fazenda do Nhoquim. Ali onde tem uma matinha de eucalipto que separa as propriedades. Eu juntei o gado todo sem problema nenhum. Eram umas 15 cabeças de gado. E estava lá voltando, tocando elas pela trilha do pasto, quando percebi que estava faltando uma vaca e um bezerro. A vaca era pintada, uma holandesa de mancha preta que tinha dado cria fazia uns 2 meses. O sol já tinha se escondido e estava escuro. Tirei o chapéu, cocei a cabeça e pensei, eu tenho que achar esse bicho antes de escurecer completamente. Amarrei a Mimosa em um mourão de cerca e entrei mais para dentro da matinha assobiando e chamando ela. Foi quando escutei um barulho estranho vindo lá de dentro da mata. Não era um mugido de vaca e nem nada que eu conhecesse. Era tipo sei lá, um ronco misturado com um grunhido. Tipo um porco bravo, mas mais forte e mais grosso. Eu continuei andando, agora devagar e com o ouvido atento. A mata de eucalipto não é muito fechada. Dava para ver um pouco entre as árvores. Mas já estava escurecendo e a visão ficava difícil. Eu tirei o facão da bainha só por precaução.
A gente às vezes encontra onça nessa região, apesar de ser raro. Foi quando eu vi, e eu nunca vou esquecer daquela cena. Em uma clareira pequena, a uns 20 metros da minha frente, tinha uma coisa, uma criatura, nem sei direito como chamar. Era grande, do tamanho de um homem, mas muito alto, com o corpo todo coberto de pelo escuro, meio marrom, meio preto. O corpo parecia de gente, mas era todo deformado, com os braços meio compridos e a cabeça parecia o cruzamento de porco com cachorro, com o focinho comprido e as orelhas caídas. E o pior, essa coisa estava de pé, nas pernas de trás, que eram tortas, que nem perna de cachorro, e estava arrastando alguma coisa pelo chão. Quando forcei a vista, vi que era o bezerrinho da pintada, já morto, todo estraçalhado. Eu fiquei paralisado. Eu não conseguia nem gritar, nem correr. A coisa ainda nem tinha me visto. Ela pegou o bezerro morto pelo pescoço e jogou por cima do ombro, como se ele não pesasse nada. Foi aí que ela virou o focinho na minha direção e me enxergou. Os olhos dela eram vermelhos brilhantes, que nem duas brasas. Eu corri como nunca tinha corrido na vida. Eu nem lembrei da mimosa. Corri direto pela trilha do pasto em direção à sede da fazenda. Quando cheguei na sede, estava sem fôlego, suando frio. O pessoal da fazenda estava reunido no terreiro tomando café. Tinha o seu Caio gerente, o Nelsinho que estava melhor da dor de cabeça, o Netinho e o Oliveira, que era um dos peões, e mais o Divanildo, um tratorista, que estava dando uma ajuda porque a gente ia começar a colheita do milho na outra semana. Contei tudo atropelado e gaguejando. No começo eles acharam que eu tinha bebido ou fumado alguma coisa brava. Mas aí seu Caio, que era o mais velho de todos e nascido e criado naquela região, ficou sério. Tu viu o lobisomem, ele disse. O neto deu uma risada e disse que isso era conversa para boi dormir, mas o seu Caio estava com os olhos arregalados de medo. Você viu ele? Onde que ele estava com o bezerro? O Caio me perguntou. Parecia que estava entrando mais fundo na mata em direção àquele vale que tem uma nascente. O Caio pediu pro Netinho buscar a espingarda dele, aquela de calibre 12 que ele guardava no quartinho das ferramentas. Pediu pro Nelsinho e pro Oliveira também pegarem as armas deles. O Nelsinho tinha uma garrucha antiga e o Oliveira um revólver. Vamos atrás dele, o Caio falou. Se for mesmo o que eu tô pensando, a gente tem que acabar com isso antes que ataque mais bichos ou algum de nós. Eu não queria ir de jeito nenhum, as minhas pernas ainda estavam tremendo, mas o Caio disse que precisava de mim para mostrar onde tinha visto a criatura. Até o Divanildo, o tratorista, quis ir junto. Ele era um sujeito forte, meio calado, e tinha vindo de uma cidade vizinha chamada Guareí, fazia uns 2 meses. Pegamos a lanterna, as armas, um facão e seguimos pela trilha do pasto. Eu estava com tanto medo que quase mijei nas calças quando ouvimos um barulho no mato, mas era só uma capivara fugindo. Chegamos até onde eu tinha deixado a mimosa amarrada. A égua estava lá, agitada, relinchando, com as orelhas em pé. Amarramos ela mais firme e continuamos a pé pela matinha. Devo ter andado uns 10 minutos até chegar na clareira onde tinha visto a coisa. Tinha marcas de sangue no chão e umas pegadas esquisitas. As marcas iam em direção ao tal vale que eu tinha falado. Era um lugar que quase ninguém da fazenda ia, porque era cheio de pedras e não servia nem para plantar e nem para o gado pastar. Conforme a gente foi andando, o mato foi ficando mais fechado e a trilha mais difícil. O Oliveira ia na frente cortando cipós e galhos com o facão e a gente seguia atrás com as lanternas. O barulho das cigarras e dos grilos eram ensurdecedores, coisas comuns naquela época do ano. De repente escutamos um barulho forte de galho quebrando lá na frente e um cheiro horrível invadiu o ar. Um fedor de carniça misturado com o cheiro de bicho molhado. Apaguem as lanternas, sussurrou Caio.
A lua estava cheia e dava para ver mais ou menos o caminho mesmo sem luz. Ficamos parados escutando. O barulho vinha de trás de uma moita grande, a uns 20 metros à frente. Foi quando vimos o vulto enorme se levantando. A criatura estava agachada atrás da moita, comendo alguma coisa. Provavelmente o bezerro que tinha matado. E agora estava em pé, farejando o ar. Tenho certeza que ela sentiu nosso cheiro porque deu um urro tão alto que quase chegou a doer nos meus ouvidos. E partiu na nossa direção, correndo em duas patas, muito rápido. Atira! Gritou Caio, levantando a espingarda. O tiro dele pegou na criatura que cambaleou, mas não caiu. O Nelsinho e o Oliveira também atiraram na mesma escuridão, mas na escuridão e com o susto erraram o alvo. A coisa urrou de novo e continuou vindo. Estava a mais ou menos uns 10 metros da gente quando o Divanildo, que tinha ficado quieto o tempo todo, deu um passo à frente e gritou: Adalberto de Souza Pinto! Foi incrível. A criatura parou na hora, como se tivesse batido em uma parede. Ficou parada, olhando para o Divanildo com aqueles olhos vermelhos, e então soltou um guincho agudo, quase humano, e saiu correndo para o outro lado, sumindo no meio do mato fechado. Todo mundo ficou em silêncio por um tempo, sem entender o que tinha acontecido. Aí o Caio se virou para o Divanildo. Como você sabia o nome dele? O Divanildo pálido, suando mesmo com frio, respondeu: Adalberto era um cara que morava lá em Guareí, a minha cidade. Ele era tratorista também, trabalhava na fazenda vizinha da minha família. Desapareceu há alguns meses, quando eu vim para cá. Todo mundo desconfiava que ele virava lobisomem. Então, na dúvida se fosse ele, eu tentei gritar seu nome. Dizem que se você gritar o nome de quem vira lobisomem, ele foge. E como que você adivinhou que era ele? Perguntou o Oliveira, ainda tremendo de medo. Eu não sei, eu só resolvi tentar e, para nossa sorte, era ele mesmo. O Caio balançou a cabeça. Meu avô sempre dizia, se você falar o verdadeiro nome do lobisomem, ele perde a força e foge, e só pode se transformar de novo na próxima lua cheia. Ninguém quis continuar a perseguição depois disso. Voltamos em silêncio para a sede da fazenda. No outro dia cedinho, o Divanildo arrumou as suas coisas e foi embora sem se despedir de ninguém. Falou para o seu Caio que precisava resolver uns problemas na cidade e não voltou mais. A notícia correu pelas fazendas da região. Uns dias depois, soubemos que tinham achado um corpo do tal Adalberto em uma mata, perto da divisa com Guareí, com Itapetininga. Falaram que ele tinha morrido de um ataque cardíaco. Estava sem roupa, todo arranhado como se tivesse corrido pelo mato fechado. E o mais estranho, depois disso nunca mais sumiu nenhum bezerro ou outro animal na fazenda. Os cães pararam de latir à noite, sem motivo, e o cheiro ruim que às vezes vinha da mata nunca mais apareceu. E foi assim que o tio Zé terminou a história dele naquela noite. Meu tio Zé ainda trabalhou por mais uns 3 ou 4 meses naquela fazenda. Depois saiu de lá porque arrumou um emprego melhor em uma transportadora em Sorocaba. Mas ele nunca mais quis fazer ronda sozinho de tardezinha. E também nunca mais foi no tal Vale das Grutas, nem mesmo de dia. O tio Zé hoje está com 70 anos. Mora em um sítio pequeno perto de Piedade. Cria umas galinhas e uma horta. Ele vai toda quinta-feira na feira de Sorocaba vender os ovos e as verduras dele. E se você perguntar para ele sobre o lobisomem, ele vai te contar dessa mesma forma que eu estou contando. Por aqui eu encerro meu relato e desejo uma boa noite a todos. Meu nome é Conceição das Dores. Moro em Jequitibá desde que nasci, uma cidadezinha pequena no interior de Goiás. Essa história começa mais ou menos assim. Era 1976, um ano seco. O ano em que Creuza Pedreira morreu. Só de falar esse nome ainda, sinto um calafrio subindo pela espinha. Creuza era a filha única de Conceição Sebastiana, uma mulher santa, que não merecia ter parido aquela peste. Desde pequena,
A menina já mostrava ruindade. Com 6 anos, pegava os pintinhos da vizinhança para arrancar as pernas e ver eles sofrendo. Quando cresceu, ficou ainda pior. Onde Creuza pisava, deixava rastro de maldade. Para a Conceição Sebastiana, sobrava tudo. A Creuza batia na mãe, xingava de tudo quanto era nome, tomava o dinheiro que a coitada ganhava, lavando roupas para ajudar na aposentadoria. Eu mesma tentei ajudar Sebastiana várias vezes, mas era sempre a mesma resposta. É minha filha Conceição. Não tinha um cachorro que passasse na frente da casa dela que não levasse uma pedrada. Nem um gato que não fosse chutado. Uma vez, um bichinho desses apareceu morto no poço e todo mundo sabia que tinha sido ela, mas ninguém tinha prova. Creuza trabalhava como balconista na única farmácia da cidade, do seu Jeremias. O povo só ia lá quando estava morrendo mesmo, porque ninguém aguentava o jeito dela tratar as pessoas. Chegava alguém pedindo remédio para dor, ela respondia: se tá doendo é porque merece. A mulher era ruim de verdade. Quando a cidade conseguiu o primeiro telefone público, lá pelos meados de 1975, ela ficava perto dele só para não deixar ninguém usar. Ficava inventando ligação e quando a pessoa desistia, ela largava o telefone e dava risada. Era desse tipo. Eu lembro um dia que eu estava passando com meu neto pequeno na rua. Ele devia ter uns 4 anos e deixou cair o pirulito que eu tinha acabado de comprar para ele. A Creuza viu, pisou no pirulito até esfarelar e disse para o menino: agora chora que eu quero ver. O menino começou a chorar mesmo, e ela ficou lá, satisfeita com aquilo. Isso era a Creuza. Naquela época, eu já era viúva do meu Zezinho e morava perto da casa dela e da Conceição Sebastiana. Não tinha dia que eu não escutasse os gritos, as pancadas, a pobre mãe chorando e pedindo a Deus que mudasse o coração da filha. Você vai me matar de desgosto, Sebastiana repetia, e não é que matou mesmo. Foi em um domingo de julho, com o céu limpo. Creuza tinha saído para comprar pinga, voltou bêbada e começou a quebrar tudo dentro de casa. Sebastiana tentou acalmar a filha, e o que recebeu em troca foi um empurrão tão forte que bateu a cabeça na quina da mesa e não resistiu. No enterro da Sebastiana, a cidade inteira apareceu. Todo mundo gostava dela. E lá estava a Creuza, sem derramar uma única lágrima, reclamando que queria ir embora logo porque estava com fome. Pois não demorou muito, a justiça divina chegou. 3 meses depois do enterro da mãe, a Creuza começou a sentir dores fortes na barriga. Reclamava com todo mundo, mas ninguém dava muita bola. No fim das contas, acabou dando uma infecção braba que nem o doutor da cidade vizinha conseguiu resolver. No dia em que Creuza morreu, caiu a maior tempestade que Jequitibá já viu. Os mais antigos diziam que era sinal, que nem o céu chorava por ela, mas lavava a cidade daquela presença ruim. E agora vem a parte mais difícil de acreditar, mas juro pela luz dos meus olhos que é verdade. Ninguém quis ajudar a carregar o caixão dela. Ninguém. Seu Jeremias fechou a farmácia, mas disse que não tocava nem no caixão e nem na falecida. As beatas da igreja cruzaram os braços. Até o padre ficou com o pé atrás. Disse que ia rezar uma missa rápida e só. Coitada da Creuza, você me dirá. Mas eu digo que não. Não tem coitada para quem faz só mal. A cidade toda sabia que aquele enterro era só para cumprir a obrigação. O problema é que não tinha ninguém que quisesse carregar o caixão até o cemitério. Dona Iracema, a vizinha que ficou com pena e arrumou o corpo, saiu pela cidade pedindo ajuda. Nada. Foi quando apareceram 3 homens que ninguém conhecia, montados em cavalos magros, pedindo água. Eram tropeiros pelo jeito, passando por Jequitibá a caminho de Goiânia. Conceição Josefa implorou para eles: pelo amor de Deus, ajudem a levar essa defunta para o cemitério que ninguém mais quer. Os homens se olharam desconfiados. Um deles perguntou: por que ninguém quer enterrar essa mulher? Conceição Josefa respondeu: ela não fez por merecer. Mesmo assim, por 50 cruzeiros cada um,
Eles acabaram concordando. Carregaram o caixão até o cemitério que ficava a uns 2 quilômetros da igreja. O céu continuava fechado, com aquelas nuvens cinzas. Não tinha alma viva no enterro, além do padre, que só fez por obrigação. Conceição Josefa, eu e os 3 tropeiros. O enterro acabou rápido. O padre jogou água benta de longe, rezou um Pai Nosso corrido e foi embora quase correndo. Os tropeiros receberam o dinheiro prometido e também não demoraram. Iracema e eu ficamos só um pouco mais, não por respeito a Creusa, mas porque a chuva tinha começado de novo e estávamos esperando dar uma esfriada. Foi nessa hora que o coveiro, seu Gilmar, se aproximou de nós e disse: "Essa daí não vai descansar em paz não. Mal como era, capaz de voltar para assombrar a gente." Achei que era só conversa de coveiro. Sabe como é que é, né? Eles lidam tanto com a morte que acabam ficando meio esquisitos da cabeça. Fomos para casa. Eu tomei o meu chá e fui dormir. Na madrugada daquele mesmo dia, por volta das 3 horas da manhã, acordei com alguém batendo na minha porta como se o mundo tivesse acabando. Era seu Gilmar, branco que nem papel. "Conceição, Conceição, pelo amor de Nossa Senhora! A senhora não vai acreditar no que eu vi. Vem comigo." Eu achei que era algum problema com meu Zezinho, que às vezes o pessoal mexia nas sepulturas para roubar, e ele sabia que eu ficava furiosa. Mas não, o assunto era outro. "É a Creusa," ele disse gaguejando. "Saiu do caixão." Eu pensei que o homem tinha bebido demais ou estava louco, mas ele insistiu tanto que eu acabei indo com ele até o cemitério. Já tinha mais gente lá, inclusive o padre ajoelhado rezando como nunca tinha rezado antes. O túmulo da Creusa estava aberto. A tampa do caixão tinha sido jogada para longe, como se tivesse explodido de dentro para fora. O corpo não estava lá. "Eu estava fazendo a minha ronda," explicou seu Gilmar, "quando ouvi um barulho forte, tipo uma explosão. Eu vim ver o que era e encontrei isso. Aí vi uma coisa que não era a gente, correndo de 4 pernas para fora do cemitério." Ninguém acreditou muito nele. Pensaram que alguém tinha roubado o corpo, ou que ele mesmo tinha feito alguma coisa. Mas não demorou muito para todo mundo começar a ver aquilo nos dias posteriores. Era uma figura estranha. Parecia a Creusa, mas não era mais ela. O corpo estava todo ressequido, como se tivesse sido deixado no sol por anos. A pele estava meio cinzenta, grudada nos ossos. Os cabelos ralos e duros, como palha, e corria de 4 como um animal, mas bem rápido. Aparecia de repente nos quintais, perto dos rios e nas estradas. Vários moradores viram. O filho do seu Ezequiel quase morreu do coração quando aquilo pulou na frente da carroça dele. A neta da dona Gertrudes parou de falar por um mês depois de ver a criatura olhando para ela pela janela. Ela ficou traumatizada. O padre chamou o bispo de Goiânia, que trouxe mais água benta. Os mais velhos daqui, como eu, sabem o que aconteceu. A Creusa foi tão ruim, tão perversa, que nem o céu e nem o inferno quiseram receber sua alma. O coisa ruim não quis, porque até para ele a maldade dela foi demais. E Deus não podia aceitar alguém que só fez o mal. Aí sobrou para ela vagar por aí, como uma coisa que não é nem viva e nem morta direito, ou seja, um corpo seco. Eu vi essa criatura umas 2 vezes na minha vida. Uma quando voltava à tarde da casa da minha comadre, outra quando fui pescar com meu neto no rio. É um trem seco, preto, que corre rápido e faz um barulho de osso batendo. Não tem mais nada de humano naquilo, e é só pura maldade. Garanto a vocês que essa história é real. Pedi ao meu sobrinho que enviasse esse relato do corpo seco para que você possa narrar. E espero que você goste. Tenha uma boa noite. Olá, eu tenho um relato para contar. Eu me chamo Quincas. Nasci e me criei em Jequitinhonha, cidade vizinha, pequena no nordeste de Minas Gerais, bem na divisa com a Bahia. Isso aconteceu recentemente no ano de 2017. As coisas estavam meio apertadas, o frete estava pagando pouco e o diesel só aumentando.
Eu trabalhava como caminhoneiro. Foi aí que apareceu Gustavo, um primo distante do meu cunhado. Ele chegou na cidade dizendo que estava vindo de São Paulo, todo pra frente. Carro zero, roupa de marca, relógio que brilhava mais que estrela. Logo se enturmou com todo mundo. Pagava cerveja no bar, ajudava quem precisava com dinheiro, essas coisas. O Gustavo me ofereceu um trabalho. Disse que era para eu trabalhar fazendo umas entregas especiais com meu caminhão. O pagamento era 3 vezes mais do que eu ganhava normalmente. Falou que era tudo mercadoria importada, coisa fina que vinha pelo porto de Salvador e ia para umas lojas no interior de Minas. No começo fiquei com o pé atrás, mas ele mostrou os documentos, parecia tudo certo, e eu estava precisando do dinheiro. A Cleide queria reformar a casa, o Júnior estava precisando de um computador para a escola e eu aceitei. As 3 primeiras viagens foram tranquilas. Pegava a carga em Salvador, em um galpão perto do porto, seguia pela BR-116 e entregava em Teófilo Otoni, numa distribuidora grande. O dinheiro estava entrando e eu comecei a me acostumar com aquela vida melhor. Mas a minha mãe, se fosse viva, diria que dinheiro que vem fácil também vai fácil. E ela estava certa. Na 4ª viagem, o Gustavo disse que a entrega ia ser diferente. Em vez disso, de ir para Teófilo Otoni, eu tinha que desviar por uma estrada de terra depois de Itaboim e ir para uma fazenda chamada Rancho Verde. Achei estranho, mas ele disse que era um cliente especial, pagava mais e que dessa vez eu ia ganhar um bônus, e eu aceitei de novo. Saí de Salvador com o caminhão carregado numa quarta-feira. Era início de novembro, tempo de chuva na região. O céu estava carregado e eu sabia que ia pegar temporal na estrada. Mesmo assim, segui viagem. Passei por Itamaraju, Teixeira de Freitas e quando cheguei em Nanuque, já era quase noite. Parei para comer alguma coisa e descansar um pouco. Foi no restaurante da beira da estrada que notei um homem me olhando. Velho, devia ter uns 70 anos, pele escura, enrugada. Terminei de comer, paguei a conta e quando estava saindo ele me chamou. Moço, ele disse com uma voz rouca, para onde tu vai com esse caminhão? Respondi meio desconfiado que ia para Itaobim. Você vai fazer entrega para o homem do Rancho Verde? Gelei na hora. Como ele sabia? Não tinha contado isso para ninguém. O senhor conhece? O velho fez que sim com a cabeça. Conheço. E se você for esperto, dá meia volta agora mesmo. Eu achei estranho e perguntei, por quê? Tem assombração por lá? Tem coisa pior que assombração. Ele respondeu sério. Tem gente ruim que mexe com coisa que não devia. Agradeci pelo conselho, mas não dei muita bola. Pensei que era só papo de velho caducando, querendo meter medo em gente de fora. Voltei para o caminhão e segui viagem. A chuva estava começando a cair forte quando entrei em Minas. A estrada ficou escorregadia e eu diminuí a velocidade. Já era noite fechada quando cheguei em Itaobim. Seguindo as instruções do Gustavo, peguei a estrada de terra depois da cidade. Era um caminho estreito, cheio de curvas, que ia subindo a serra. Não tinha iluminação nenhuma, só os faróis do caminhão iluminando o caminho. A chuva diminuía, mas o céu continuava fechado, sem estrelas e sem lua. Depois de uns 40 minutos, naquela estrada infernal, avistei um portão grande de madeira, com uma placa meio apagada dizendo Rancho Verde. Parei o caminhão, desci e bati no portão. Ninguém respondeu. Bati de novo mais forte. E nada. Resolvi empurrar o portão que se abriu. Eu voltei para o caminhão e entrei devagar pela estradinha de terra que levava até a sede da fazenda. Era uma casa grande, antiga, daquelas de fazendeiro rico de antigamente. Tinha umas luzes acesas no térreo, mas o resto estava tudo escuro. Eu estacionei o caminhão no terreiro e desci. Mal bati na porta e ela se abriu. Era um homem alto, magro, de uns 50 anos, cabelo grisalho penteado para trás. Me recebeu com um sorriso não muito entusiasmado. Você deve ser o Joaquim, ele disse estendendo a mão. Eu sou o Dr. Augusto Mendes, proprietário do Rancho Verde. Entre, por favor.
Eu entrei em uma sala grande com móveis antigos e caros. Nas paredes, quadros estranhos, figuras que não dava para entender direito o que eram. O Gustavo avisou que você viria, continuou o Dr. Augusto. A carga está completa? Sim, senhor. Tudo conforme a lista, eu respondi. Ótimo. Meus homens vão descarregar amanhã de manhã. Já está tarde, e com essa chuva a estrada de volta pode ser perigosa. Sugiro que você passe a noite aqui. Temos um quarto de hóspedes. Eu não gostei muito da ideia, mas olhei pela janela e vi que a chuva tinha voltado a cair forte. Realmente, naquela estrada escura, com a chuva, seria arriscado demais, e eu aceitei o convite. O Dr. Augusto me levou até um quarto nos fundos da casa. Era simples, mas limpo. Tinha cama, um armário velho e uma mesinha com Bíblia em cima. Eu achei estranho porque o resto da casa não tinha nada que lembrasse religião. Pelo contrário. Fique à vontade, disse ele. O banheiro é no final do corredor. Jantamos às 9 horas. Um dos meus empregados virá chamá-lo. Eu fiquei sozinho naquele quarto. Tentei ligar para Cleide, mas não tinha sinal de celular. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, pensando no que o velho do restaurante tinha me dito. Comecei a sentir um peso no peito, uma sensação ruim que eu nunca tinha sentido antes. Peguei a Bíblia e abri em uma página qualquer, tentando me acalmar. Às 9 horas da noite, em ponto, alguém bateu na porta. Era um rapaz jovem, devia ter uns 20 anos, mas parecia doente, magro demais, pálido, com olheiras fundas e olhar vazio. O doutor está chamando para o jantar, ele disse com uma voz sem vida. Segui ele até a sala de jantar. Era um cômodo grande, com uma mesa comprida de madeira, escura. O Dr. Augusto estava sentado na cabeceira. Havia mais 3 pessoas, uma mulher de meia idade, bem vestida, com joias que pareciam caras, um homem gordo, careca, suando mesmo com o tempo frio, e uma moça nova, bonita, mas com o mesmo olhar vazio do rapaz que me chamou. Joaquim, estes são meus convidados, disse o Dr. Augusto, sem mencionar nomes. Sente-se e vamos jantar. A comida era boa, mas eu mal conseguia comer. Tinha algo errado naquela casa e com aquelas pessoas. A conversa era estranha, falavam coisas sem sentido, usavam palavras que eu nunca tinha ouvido. De vez em quando olhavam para mim e sorriam, como se soubessem de algum segredo. Depois do jantar, o Dr. Augusto ofereceu um drink. Aceitei por educação, mas decidi que ia tomar um gole e voltar para o quarto. Foi aí que eu comecei a sentir estranho. A cabeça pesada, a vista embaçada, pensei que fosse cansaço da viagem, mas logo percebi que era algo mais. Você está se sentindo bem, Joaquim? Perguntou o Dr. Augusto com uma falsa preocupação. Acho que preciso descansar, respondi. Claro, o Raul vai acompanhá-lo até seu quarto. O mesmo rapaz pálido me guiou de volta. Eu mal conseguia andar direito. Quando cheguei no quarto, caí na cama como um saco de batatas. A última coisa que lembro foi de ver o rapaz fechando a porta com um sorriso triste. Acordei com um barulho estranho. Parecia um cântico, vozes baixas, cantando em uma língua que eu não conhecia. Tentei me levantar, mas meu corpo não obedecia direito. Olhei para o relógio de pulso e era 3 horas da manhã. O cântico continuava vindo de algum lugar da casa. Com muito esforço, consegui sair da cama. Minhas pernas estavam bambas e minha cabeça ainda girava um pouco. Abri a porta do quarto devagar e saí para o corredor escuro. O cântico vinha de baixo, talvez do porão da casa. Segui o som, me apoiando nas paredes. Encontrei uma porta entreaberta que dava para uma escada. O cântico vinha de lá. Devia ter voltado para o quarto, devia ter pegado as minhas coisas e saído correndo daquele lugar. Mas alguma coisa me puxava, uma curiosidade. Então eu fui. Desci as escadas devagar, tentando não fazer barulho. O cântico continuava mais alto, cada vez mais. Quando cheguei ao final da escada, eu vi uma luz fraca, vindo de uma porta entreaberta. Me aproximei e espiei pela fresta. O que vi ali vai me assombrar pelo resto da vida. No centro de uma sala grande, tinha um círculo desenhado no chão com símbolos estranhos em volta. Velas pretas estavam acesas nos cantos do círculo. O Dr. Augusto
agora vestido com uma espécie de túnica vermelha, estava no centro. Em volta dele, as mesmas pessoas do jantar, também de túnica, cantando aquela ladainha estranha. Mas o pior não era isso. No meio do círculo, amarrado numa espécie de mesa de pedra, estava o Gustavo, completamente sem roupas, os olhos arregalados de pavor, tentando gritar, mas com a boca amordaçada. O Dr. Augusto levantou as mãos e o cântico parou. Ele começou a falar aquela língua estranha, cada vez mais alto. Então, pegou um punhal que brilhava à luz das velas. Não consegui ver o resto. Saí dali o mais rápido que pude, subindo as escadas tropeçando. Voltei para o quarto, peguei a minha mochila e saí pela janela. Corri até o caminhão rezando para que ninguém tivesse tirado a chave do contato. Por sorte estava lá. Liguei o motor e saí daquele lugar maldito sem olhar para trás. Dirigi como um louco por aquela estrada de terra, não me importando com os buracos ou com o risco de capotar. Só queria a distância daquele rancho. Quando eu cheguei na BR, continuei dirigindo até o primeiro posto policial que encontrei em Medina. Contei tudo para o delegado, um velho homem com caras de poucos amigos. Ele me ouviu em silêncio, anotou tudo e no final disse que ia mandar uma viatura até lá para verificar. Mas pelo jeito que ele falou, percebi que não acreditava em mim. Achava que eu estava bêbado ou drogado. Não esperei para ver o que ia acontecer. Peguei o caminhão e voltei para Jequitinhonha. Quando cheguei em casa, Cleide ficou assustada com meu estado. Contei tudo para ela, e diferente do delegado, ela acreditou em mim. Disse que já tinha ouvido falar de histórias sobre um médico rico que comprou uma fazenda na região e que fazia coisas estranhas por lá. 3 dias depois, vi no jornal local a notícia de que tinham encontrado o corpo do Gustavo em uma vala perto da estrada que levava ao Rancho Velho. O jornal dizia que ele tinha sido morto por ladrões de carga, já que era conhecido por transportar mercadorias valiosas. Sobre o Dr. Augusto e o Rancho Verde, nenhuma palavra. Eu fui de novo na delegacia. O mesmo delegado me recebeu, mas dessa vez com uma cara diferente. Disse que quando a polícia chegou no rancho, não encontrou nada de anormal. A casa estava abandonada como se ninguém morasse lá há anos. Não tinha móveis, não tinha marcas no chão, não tinha nada que indicasse que eu tinha estado lá ou que algo ruim tinha acontecido. Tem certeza que foi nesse Rancho Verde que você esteve? O delegado perguntou desconfiado. Eu tinha certeza absoluta. Mostrei no mapa a localização exata. O delegado coçou a cabeça. Esse rancho está abandonado há mais de 15 anos, desde que o antigo dono, um tal de Dr. Augusto Mendes, morreu em um acidente de carro. Eu senti um frio na barriga. Como assim? O homem que eu tinha visto, com quem eu tinha conversado e jantado, já estava morto há mais de 15 anos? O delegado continuou. A última pessoa que afirmou ter estado lá foi um caminhoneiro há uns 5 anos. Ele contou uma história parecida com a sua. Ninguém acreditou nele. Uma semana depois, ele deu cabo de sua própria vida. Saí da delegacia mais confuso do que entrei. Nos dias seguintes, tentei encontrar informações sobre o Augusto Mendes. Descobri que ele tinha sido um médico respeitado em Belo Horizonte, mas que se envolveu com práticas de magia negra depois que a filha morreu de leucemia. Foi expulso do Conselho de Medicina e se isolou no rancho. Morreu em 2004, quando seu carro saiu da estrada e caiu em uma ribanceira, justamente na curva antes da entrada do rancho. Também procurei saber mais sobre o Gustavo. Descobri que ele não era primo do meu cunhado coisa nenhuma. Na verdade, nem era de São Paulo. Era um atravessador de mercadoria roubada, que já tinha passagem pela polícia por vários crimes. Estava sendo procurado por uma quadrilha de Belo Horizonte, de quem tinha roubado uma carga valiosa. Provavelmente veio se esconder no interior e me usou como um laranja para transportar mercadoria ilegal. Tudo isso já faz quase 8 anos. Vendi o caminhão, não quis mais saber de frete. Arrumei um emprego de motorista na prefeitura daqui de Jequitinhonha, ganhando menos, mas durmo em casa todos os dias. A Cleide diz que eu mudei depois daquilo. Fiquei mais calado, mais desconfiado. Os pesadelos diminuíram com o tempo,
mas de vez em quando ainda acordo no meio da noite ouvindo aquele cântico estranho. Não sei explicar o que aconteceu naquela noite, não sei se foi real ou se foi alguma alucinação causada por algo que colocaram na minha bebida. O que sei é que desde então passei a acreditar no que minha mãe dizia: dinheiro que vem fácil, vai fácil. E hoje eu rezo todos os dias pedindo proteção, porque se tem o mal por aí, tem que ter o bem também. O corpo do Gustavo nunca foi enterrado direito. A polícia não conseguiu contato com nenhum parente. E ele foi sepultado como indigente no cemitério. Sei que muita gente não acredita na minha história. Pensam que inventei tudo isso para encobrir algum crime, ou que estava drogado, ou que sou um maluco. Não me importo mais. Só sei que agora, quando alguém fala de assombração, de espírito, dessas coisas que a gente não vê, eu não rio mais. Fico calado e penso no que vi naquela noite, no Rancho Verde, e no aviso que aquele velho do restaurante me deu. Boa noite. Eu me chamo Josivaldo, estou morando em Maceió já faz uns 27 anos. Trabalho com pesca desde que me entendo por gente. Essa história bizarra que vou contar aconteceu em março de 2015. Em um dia que eu nunca me esqueço por nada. Tinha combinado com meu compadre Nonato, que é parceiro de pesca desde que cheguei aqui às bandas de Maceió, de ir pescar uns robalo que estava dando muito na Praia do Francês. Nonato é bom de pescaria, conhece cada canto desse mar como a palma da sua mão. Apesar de ele ser mais novo que eu, uns 15 anos. O dia começou como qualquer outro. Acordei cedinho, umas 4 horas da manhã, arrumei as minhas tralhas, o mar estava bom, céu limpo, vento fraco, precisão boa, segundo o aplicativo de tempo que meu filho mais novo me ensinou a olhar no celular. Peguei meu carro, passei na casa do Nonato, lá no Pontal da Barra, por volta das 5 horas da manhã. Ele já estava me esperando no portão. E aí, compadre, bora pegar uns peixão hoje? Ele falou enquanto jogava as tralhas dele na carroceria. Nonato tinha comprado um barco novo fazia uns 6 meses, uma lancha de alumínio de 16 pés, com motor de 25 cavalos. Nada muito chique, mas dava para o gasto da nossa pescaria. A gente guardava ela em uma marina pequena perto da Praia do Francês, pagando uma mixaria para o dono olhar para nós. Chegamos lá antes do sol nascer, já botamos o barco na água e partimos para o nosso pesqueiro secreto, um lugar a uns 40 minutos da costa onde tinha uma formação de pedra que só nós dois conhecíamos. Ali sempre dava peixe grande, principalmente robalo e olho de boi. O sol já tinha nascido quando chegamos no ponto. Atracamos e começamos a preparar os caniços. A água estava tão clara que dava para ver o cardume passando embaixo do barco. Nonato já começou na pilheira, contando causos de outras pescarias, falando das brigas com a mulher dele, reclamando do preço do combustível. Deve ter passado umas 2 horas quando comecei a perceber que o céu estava mudando um pouco. Não estava ruim, mas umas nuvens cinzas começaram a aparecer no horizonte. Nada preocupante ainda, mas resolvi ficar de olho. A pescaria estava boa. Já tinha pegado uns 5 rabalos de bom tamanho e Nonato tinha fisgado um bandejo grande. A gente estava rindo, conversando besteira e tomando café da garrafa térmica. Foi quando aconteceu a primeira coisa estranha. Nonato estava de pé no barco quando de repente ele parou tudo. Ficou que nem uma estátua olhando para o longe. Que foi, rapaz? Eu perguntei, ainda concentrado na pesca. Olha lá, Josivaldo, tem alguém se debatendo na água. Eu larguei meu caniço de lado e fiquei de pé também. No começo não vi nada, mas depois de uns segundos, realmente eu consegui enxergar. Tinha realmente alguém se batendo na água, a uns 200 metros longe de nós. Dava para ver os braços se movendo desesperado e depois sumindo, depois voltando. Vamos ajudar, compadre. Nonato já foi gritando e ligando o motor. Não precisou falar 2 vezes. Em poucos segundos, a gente estava indo a toda velocidade para o local. No barco, a gente sempre carrega um colete salva-vidas e uma boia circular justamente para emergências como essa. Aguenta aí, tamo indo. Eu berrava mesmo sabendo que a pessoa provavelmente não ia me ouvir de tão longe. Quando a gente estava chegando mais perto,
uns 50 metros talvez, a pessoa sumiu de vez embaixo d'água. Nonato acelerou ainda mais e logo chegamos no local exato onde a pessoa estava se debatendo. Cadê ele? Cadê ele? Nonato desligou o motor e a gente começou a procurar em volta. A água estava clara, dava para ver uns 5 metros de profundidade fácil, mas não tinha ninguém ali. Será que afundou? Perguntou preocupado. Impossível, Josivaldo. A gente chegou muito mais rápido. Ia dar tempo de ver o corpo dele descendo ainda. Nonato pegou a boia salva-vidas e ficou segurando pronto para jogar se a pessoa aparecesse de novo. Eu fiquei olhando bem ao nosso redor. Ali! Gritou Nonato de repente, apontando para a nossa direita. E realmente, lá estava aquela pessoa se debatendo de novo, mas agora estava uns 100 metros longe de onde estávamos. Não fazia sentido nenhum. Não dava tempo da pessoa nadar tudo isso embaixo d'água, sem que a gente visse. Nonato ligou o motor de novo e fomos até lá. Mesma coisa, quando chegamos perto, não tinha ninguém. A água continuava clara, visível, sem ninguém se afogando. Foi aí que senti um arrepio correr pela minha espinha. Alguma coisa não estava certa. O dia ensolarado de repente pareceu ficar um pouco mais escuro, apesar do sol ainda estar lá, brilhando no céu. Nonato, isso está muito esquisito, eu falei. Antes que ele pudesse responder, ouvimos o barulho de novo, dessa vez atrás da gente. Viramos ao mesmo tempo, e lá estava a pessoa se debatendo de novo, agora a uns 150 metros na direção oposta. Não é possível, Nonato falou. Ninguém consegue nadar assim tão rápido debaixo d'água. Mesmo assim, a gente foi lá de novo. O senso deve ter falado mais alto que o medo. Dessa vez, quando chegamos perto, eu consegui ver melhor antes da pessoa sumir. Era um homem, parecia ter barba, e o rosto estava estranho, meio deformado, com os olhos muito abertos. Nonato, tu viu o rosto dele? Eu perguntei quando o homem sumiu novamente. Eu vi sim, compadre, e agora eu tô com a pulga atrás da orelha. Isso não tá me cheirando muito bem. Nós ficamos ali parados, no meio do mar, olhando um para a cara do outro sem saber o que fazer. Foi quando sentimos o barco balançar forte, como se algo grande tivesse passado por ali. Que diacho foi isso? Gritei me segurando no barco e vendo aquela coisa passar por debaixo de nós. Não sei, mas vamos embora daqui. Nonato já foi ligando o motor. Mas antes que a gente pudesse sair, o homem apareceu de novo e dessa vez estava bem do lado do barco. Consegui ver ele claramente. Era um pescador, roupa toda molhada, barba muito grande e com um olhar que eu nunca vou esquecer. Não era medo que tinha ali, era outra coisa. Era um olhar vazio, morto, mas ao mesmo tempo cheio de desespero, como se ele quisesse comunicar algo. Ele ergueu o braço como se fosse pedir ajuda, mas a mão dele estava faltando 2 dedos e a pele estava toda enrugada, como se tivesse passado muito tempo na água. No pulso tinha uma pulseira de corda trançada vermelha, dessas que muito pescador usa como amuleto. Nonato, que sempre foi mais corajoso que eu, pegou a boia e estendeu para o homem. Segura aqui, amigo. O homem olhou para a boia, depois olhou para Nonato e sorriu. Foi o sorriso mais arrepiante que já vi na vida. Os dentes dele eram podres. Não sou eu que preciso de ajuda, ele falou e sumiu debaixo d'água de novo. Nesse momento, Nonato não pensou 2 vezes. Ligou o motor na maior potência e saímos cortando a água de volta para a costa. Nenhum de nós falou nada durante vários minutos, só o barulho do motor e da água batendo no casco. Chegamos na marina ainda com o sol alto. Devia ser umas 2 horas da tarde. Guardamos o barco em silêncio, nem falando do que tinha acontecido. Quando estava quase saindo, um velho pescador, que todo mundo conhecia ali por seu Anselmo, que passava os dias na marina consertando rede, chamou a gente. Vocês voltaram cedo hoje? Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Achei melhor falar, porque se tinha alguém que podia saber o que era aquilo, era seu Anselmo. Seu Anselmo, o senhor acredita em assombração? O velho parou de mexer na rede e olhou e perguntou: onde vocês estavam pescando? Expliquei onde era o nosso pesqueiro. Vocês viram ele, né? O pescador se afogando.
Seu Anselmo falou. O velho começou a contar. Aquele lugar tem muita história. Faz uns 40 anos, tinha um pescador chamado Fernando, que era conhecido por ser o melhor pescador dessas bandas. Ele saiu sozinho para o mar e sempre voltava com um barco cheio, mesmo quando ninguém estava pegando nada. Um dia, ele saiu para pescar e nunca mais voltou. O pessoal procurou e encontrou o barco dele à deriva, justamente naquela área onde vocês estavam pescando. Não tinha sinal dele em lugar nenhum. Passou uma semana e o corpo dele apareceu na praia, todo inchado. Mas o estranho é que faltava 2 dedos da mão direita dele, e o corpo tinha uma marca de mordida grande, que ninguém nunca conseguiu identificar que bicho tinha feito aquilo. A história que contava era que Fernando tinha fisgado um peixe grande demais, tão grande que ninguém nunca tinha visto igual por essas bandas. O peixe puxou ele para a água e o levou para o fundo. Desde então, continuou seu Anselmo, de vez em quando aparecem pescadores que dizem ter visto alguém se afogando naquela área. Quem tenta ajudar sempre vê a mesma coisa. O homem que nunca está no mesmo lugar, que some e aparece, e que no fim acaba mostrando o rosto e a mão com os 2 dedos faltando. Dizem que é alma penada. É a alma do Fernando que não consegue descansar. Eu e o Nonato voltamos para o carro em silêncio absoluto. Chegamos em casa, não contei nada para minha mulher. Hoje decidi compartilhar essa experiência aqui no canal. O Nonato me pediu que eu fizesse a mesma coisa. E é isso. Por aqui eu encerro o meu relato. Boa noite.